Capítulo 1. O peso da solidão. Eu não deveria estar acordado àquela hora. 2h20 da manhã. A BR-153 cortava o escuro como uma cicatriz antiga, e eu seguia por ela com o Scania vermelho roncando baixo, quase um sussurro comparado ao barulho que fazia dentro da minha cabeça. O painel brilhava fraco, verde fantasma, iluminando apenas o suficiente para eu ver a estrada e nada mais. Eu gostava assim, menos luz, menos lembrança. Fazia 3 anos que eu dirigia sozinho. 3 anos desde que enterrei a Maria, lá em Morrinhos, no interior de Goiás. 3 anos que a cabine virou minha casa, meu confessionário, meu túmulo ambulante. A estrada nunca pergunta nada. Ela só recebe. E eu só entregava quilômetros um atrás do outro, como se pudesse deixar a dor para trás em cada curva. Naquela noite, eu vinha de Goiânia com destino a Araguaína, carga de peças agrícolas. Rotina, sempre rotina. O calor do dia ainda subia do asfalto, mesmo de madrugada, trazendo aquele cheiro de pneu quente, misturado com terra seca. Cigarra cantava longe no mato. Rádio desligado. Eu não aguentava mais música. O volante estava quente nas minhas mãos calejadas. Suor escorria pela nuca. Pensei em parar para tomar um café, mas não tinha vontade de ver gente. Ultimamente, eu não tinha vontade de nada. Às vezes, eu conversava sozinho. Besteira. Perguntava para Maria o que ela achava do preço do diesel. Se ela lembrava daquela vez que a gente parou naquele restaurante perto de Porangatu. Se ela estava com raiva de mim por ter continuado vivendo. Ela nunca respondia. Acendi um cigarro, o último do maço. A fumaça subiu devagar, se perdendo no ar abafado da cabine. Joguei a bituca pela janela e vi ela faiscar no retrovisor antes de sumir. Tudo sumia. Eu também queria. Foi quando vi a curva à frente mal iluminada com aquele poste queimado que a prefeitura nunca consertava. Conhecia cada buraco daquele trecho. Já tinha passado ali mais de 100 vezes. Mas naquela noite havia algo diferente. Algo que não deveria estar ali. Diminuí a marcha. O motor gemeu baixo. Os faróis cortaram a escuridão feito lâmina. E foi aí que eu vi. 2 homens, uma menina. E um medo que atravessou o vidro e entrou direto no meu peito. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente. Continue e alongue o próximo. Capítulo 2. O grito silencioso. Meu pé travou no freio antes mesmo que meu cérebro processasse o que estava vendo. A cena surgiu nos faróis como um pesadelo iluminado. 2 homens magros, sujos, com roupas escuras e rasgadas, seguravam uma jovem pelos braços. Ela se debatia feito animal acuado, tentando se soltar, a boca aberta num grito que eu não conseguia ouvir por causa do ronco do motor. A mochila dela pendia rasgada no ombro e um dos homens puxava as alças com força, querendo arrancá-la. O caminhão derrapou. O cheiro de borracha queimada invadiu a cabine. Por um segundo maldito, covarde. Meu corpo quis acelerar, seguir em frente, fingir que não tinha visto nada. Era mais fácil assim, sempre foi. Eu já tinha feito isso antes, 6 anos atrás. Outra estrada, outro corpo pedindo socorro. Eu passei direto. Na época, a Maria estava viva, dormindo no banco de carona, e eu pensei, não vou arriscar. No dia seguinte, ouvi no rádio que tinham encontrado um homem morto naquele mesmo trecho. Espancado, abandonado, sozinho. Nunca contei para Maria. Carreguei aquilo sozinho como um câncer silencioso, comendo minha alma por dentro. Quando ela morreu, eu jurei que aquilo era castigo, que Deus tinha me cobrado, que eu merecia ficar sozinho para sempre. Mas ali, naquela curva mal iluminada, com a jovem sendo arrastada para dentro do mato, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não de novo. Dessa vez não. Pisei fundo no acelerador. O Scania urrou. As rodas traseiras chiaram no asfalto quente. Os faróis altos acenderam, inundando a cena com luz crua e violenta. Os homens se viraram assustados, com os olhos brilhando feito bicho na estrada. A jovem levantou o rosto e nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Era terror puro. Terror e súplica.
Avancei. O caminhão avançou como uma fera de 20 toneladas, direto para cima deles. Não ia atropelá-los, mas eles não sabiam disso. Um dos homens largou a menina e correu para o mato. O outro hesitou, tentou puxá-la de volta, mas ela cravou as unhas no braço dele e ele gritou soltando-a. Em 2 segundos, os dois tinham sumido entre as árvores, engolidos pela escuridão. Freiei com tudo. O caminhão parou a poucos metros dela. Silêncio. Só a respiração pesada. A minha. A dela. O motor pulsando baixo. Ela estava parada no meio da pista, curvada, segurando a mochila contra o peito, tremendo. As roupas rasgadas. O cabelo grudado no rosto suado. Sangue escorrendo de um arranhão no braço. Ela não devia ter mais de 25 anos. Abri a porta da cabine. O barulho do metal rangendo fez ela dar um passo para trás, assustada. Calma, eu disse com a voz rouca saindo devagar. Eu não vou te machucar. Ela me olhou com desconfiança, o peito subindo e descendo rápido. Os olhos ainda procuravam os homens no escuro. As mãos tremiam. Eles vão voltar. Ela sussurrou, a voz quebrada. Eles não vão desistir. Olhei para o mato. Escuro total. Podia ter 100 homens ali ou nenhum. Não dava para saber. O vento quente balançou as folhas secas. Uma coruja gritou longe. Entra no caminhão, eu disse firme. Ela não se mexeu. Eu disse, entra, agora. Ela hesitou. Vi nos olhos dela a dúvida. Quem era pior? Os homens no mato ou o desconhecido na cabine? Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que a Maria tinha quando a gente se conheceu, anos atrás, numa rodoviária suja em Anápolis. Medo de confiar, medo de errar. Mas ela não tinha escolha. Subiu na cabine, ainda segurando a mochila como se fosse a própria vida. Fechei a porta com força e voltei para o meu lado. Tranquei. Liguei as travas de segurança. O coração batia descompassado no meu peito. Ela se encolheu no banco de carona, longe de mim, encostada na porta. Cheirava a suor, medo e terra molhada. As mãos ainda tremiam. Como você se chama? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada à frente. Ela demorou para responder. Larissa. Eu sou Luiz Pedro. Silêncio. Coloquei o caminhão em movimento devagar. As rodas voltaram para o asfalto. O motor ganhou força. Olhei no retrovisor. Nada. Só escuridão. Obrigada, ela murmurou, baixinho, quase inaudível. Não respondi. Não sabia o que dizer. Só sabia que pela primeira vez em anos eu não tinha fugido. E isso pesava diferente. Pesava como alívio. Pesava como medo. Rodamos em silêncio por alguns minutos. Eu sentia o olhar dela me estudando de lado, desconfiado, calculando se tinha feito a escolha certa. O painel iluminava nossos rostos com aquela luz verde doente. O cheiro de diesel e suor tomava conta da cabine. Eles sabiam quem eu era. Ela disse de repente, a voz trêmula. Eles me chamaram pelo nome. Virei o rosto para ela, rápido. Como assim? Ela engoliu seco. Apertou a mochila contra o peito. Eles estão me seguindo desde Goiânia. Desde ontem à tarde. Eu vi eles no posto. Na lanchonete, na entrada da cidade, e agora aqui. O estômago apertou. Por quê? O que você fez? Ela não respondeu. Só olhou para a janela, para o escuro lá fora, e apertou os lábios. Lágrimas começaram a descer, silenciosas. O que você tem nessa mochila, menina? Algo que eles não podem deixar sair daqui, ela sussurrou. Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei para o retrovisor de novo. Nada, mas algo dentro de mim sabia. Aquilo não tinha acabado. Aqueles homens não tinham desistido. E eu tinha acabado de me enfiar num problema que era maior do que eu imaginava. A estrada se esticava à frente, negra, infinita. O céu sem estrelas parecia pesar sobre o asfalto. Não havia lua, não havia postos, não havia ninguém. Só nós dois. E o que quer que estivesse vindo atrás. Quanto falta para a próxima cidade? Ela perguntou, a voz fina. Uns 80 quilômetros, talvez mais. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro. Soltou um suspiro longo.
cansado, derrotado. Eles vão nos encontrar antes disso. Não discuti, porque lá no fundo eu sabia que ela estava certa. Acendi outro cigarro. Era o último mesmo, mas tinha mais um maço escondido no porta-luvas. Fumei em silêncio, tentando acalmar o coração. Mas ele teimava em disparar. Foi quando os faróis apareceram no retrovisor. Longe, mas vindo rápido. Larissa viu também. Ela se virou no banco, o rosto colado no vidro traseiro, e a respiração falhou. É eles, ela disse, e a voz saiu num fio. Luiz, é eles. Pisei no acelerador. O Scania ganhou velocidade, mas era pesado, lento, carregado. O carro atrás era rápido, muito rápido. As luzes cresciam no retrovisor, cada vez mais perto. Segura firme, eu disse. E a noite, que já era escura, ficou ainda mais negra. Fim do capítulo 2. Continuo com o capítulo 3. Tentar novamente P continue, alongando o próximo. Capítulo 3. A perseguição. Os faróis cresciam no retrovisor como olhos de demônio. Meu pé afundou no acelerador. O Scania gemeu, forçando as marchas, mas 20 toneladas não correm, rastejam. O velocímetro mal passava dos 90. O carro atrás devia estar a 120, talvez mais. A distância diminuía a cada segundo. Eles vão nos alcançar, Larissa disse, a voz falhando. Ela se virou no banco, de joelhos, olhando pela janela traseira. As mãos agarravam o encosto do banco com tanta força que os dedos ficaram brancos. Luiz, eles vão nos alcançar. Eu sei, gritei de volta mais alto do que pretendia. O suor escorria pela minha testa, queimando os olhos. Apertei o volante com tudo. A estrada era reta naquele trecho, sem curvas, sem saída. Só asfalto e escuridão dos dois lados. O carro se aproximou ainda mais. Agora eu conseguia ver. Um sedã preto, vidros escuros, sem placa na frente. Ele colou atrás do caminhão, a poucos metros da traseira. As luzes altas acenderam, inundando a cabine com claridade branca e cruel. Tive que apertar os olhos. Abaixa, ordenei para Larissa. Fica longe da janela. Ela obedeceu, deslizando para o chão da cabine, encolhida entre o banco e o painel. A respiração dela era rápida, ofegante, quase um soluço. Eu via o topo da cabeça dela tremendo. O carro buzinou, um toque longo, agressivo, ecoando pela estrada vazia. Depois acelerou e veio para a lateral esquerda, tentando emparelhar. Virei o volante de leve, ocupando mais da pista, bloqueando a passagem. Eles buzinaram de novo, mais forte, mais raivoso. Meu coração martelava no peito. As mãos suavam. Eu não era herói. Nunca fui. Era só um caminhoneiro velho, cansado, que devia ter passado direto. Devia ter seguido viagem. Devia ter deixado a menina com o problema dela. Mas não dá para voltar atrás. Não depois que você escolhe. O carro acelerou mais e conseguiu passar pela esquerda, forçando. Emparelhou com a cabine. Olhei de relance. 2 homens dentro. O motorista era jovem, com barba rala e boné. O carona era mais velho, careca, com uma camisa social suja. Ele me olhou direto nos olhos e fez um gesto claro. Encostar o caminhão. Ignorei. Ele gritou algo que eu não ouvi. Depois apontou para frente, para o acostamento, insistindo. Balancei a cabeça. Não. O carro acelerou e cortou minha frente, freando bruscamente. Tive que pisar no freio com tudo. O caminhão derrapou, as rodas traseiras perdendo aderência. A carga balançou. Larissa gritou lá embaixo. Consegui segurar o volante, controlando a derrapagem. O Scania parou a poucos metros do sedã. Silêncio tenso, motor roncando, coração explodindo. O carona desceu do carro. Era alto, forte, com uma tatuagem no pescoço. Não via arma, mas sabia que tinha. Ele começou a andar em direção à cabine, devagar, confiante, um sorriso torto no rosto. Luiz! Larissa sussurrou do chão, a voz embargada de medo. O que a gente faz? Olhei para o painel, olhei para o retrovisor, olhei para a estrada vazia. Não tinha ninguém, nenhum carro, nenhuma luz. Só nós, eles e 80 quilômetros de escuridão. O homem bateu na janela do motorista com a palma da mão. O barulho ecoou dentro da cabine. Abre aí, caminhoneiro.
Ele disse, a voz grave e tranquila demais. Só quero conversar. Não abri. Ele bateu de novo, mais forte. Não complica, velho. Abre logo. A gente não quer problema com você. Só queremos a menina. Larissa gemeu baixinho, escondendo o rosto nas mãos. O homem esperou mais alguns segundos. Depois suspirou impaciente e voltou para o carro. Falou algo com o motorista. Os dois riram, um riso solto, relaxado, como se aquilo fosse brincadeira. Senti raiva subindo. O sedã deu ré, afastando-se uns 10 metros. Depois acelerou de novo, vindo direto para a lateral do caminhão. Entendi a intenção e virei o volante, tentando desviar, mas era tarde. O carro bateu na lateral da cabine com um estrondo metálico. Larissa gritou. Eu segurei firme, mas o impacto fez o caminhão balançar. Eles bateram de novo, e de novo, tentando me tirar da pista. Filhos da puta! Gritei, socando o volante. Tinha que sair dali. Tinha que pensar. Mas o medo trava a cabeça da gente. Trava tudo. Foi quando lembrei. 3 quilômetros à frente havia um desvio. Uma estrada de terra que levava a um vilarejo pequeno chamado Matinha. Eu já tinha passado por lá uma vez, anos atrás, quando fiz uma entrega de ração. Era uma estrada ruim, cheia de buraco, estreita. Um carro conseguiria passar, mas com dificuldade. E de noite, sem conhecer o caminho, era arriscado. Mas era a única chance. Acelerei de novo. O caminhão ganhou velocidade. O sedã veio atrás, colado. Contei mentalmente os quilômetros. 2,5, 2, 1,5. Segura firme, menina. Avisei. Vou fazer uma coisa. O quê? Ela perguntou ainda encolhida. Reza. O desvio apareceu à direita. Uma placa velha, torta, quase invisível na escuridão. Não diminuí. Só virei o volante com força, jogando o caminhão para dentro da estrada de terra. As rodas derraparam. A traseira do caminhão cantou para o lado, levantando poeira. A carga balançou perigosamente. Larissa bateu no painel e gemeu de dor. O sedã tentou me seguir, mas entrou rápido demais. Derrapou, saiu da pista, bateu numa árvore de lado e parou, fumegando. Não olhei para trás. Só acelerei. A estrada de terra era infernal. Buracos profundos, pedras soltas, mato invadindo dos dois lados. O caminhão pulava, chacoalhava, rangia. Cada solavanco arrancava um gemido de Larissa. Eu segurava o volante com força, tentando manter o controle, mas era quase impossível. A velocidade era baixa. Uns 40 no máximo, mas parecia que o caminhão ia se despedaçar. Olhei no retrovisor, nuvem de poeira, nada mais. Talvez tivesse dado certo, talvez eles tivessem desistido, talvez os faróis apareceram de novo. Não, Larissa murmurou, levantando a cabeça do chão. Não, não, não. Eles tinham voltado e vinham mais rápidos, mais furiosos. O carro pulava na estrada esburacada, mas não diminuía. Luiz, eles vão nos pegar! Larissa gritou, se agarrando no banco. Pisei fundo. O motor urrou. O caminhão sacudiu violentamente. Uma das rodas caiu num buraco fundo e eu perdi o controle por um segundo. O volante girou sozinho, arrancando a pele da minha mão. Corrigi a tempo, mas quase saímos da estrada. O carro colou atrás. Buzinou. As luzes altas cegavam o retrovisor. Depois veio a batida. Eles bateram na traseira do caminhão com tudo. O impacto me jogou para frente. Minha cabeça bateu no volante. Vi estrelas. Gosto de sangue na boca. Larissa gritou. Batida de novo. Mais forte. A carga se deslocou, fazendo o caminhão pender para a direita. Eu lutei contra o volante, tentando manter a linha, mas estava perdendo. Para o caminhão, desgraça! Gritou uma voz lá de trás, abafada, mas clara. Não parei. Terceira batida. Dessa vez ouvi o barulho de metal amassando. A traseira cedeu. Uma das lanternas estourou. Vidro voando. Luiz! Larissa chorava, agarrada no banco. Para, por favor. Eles vão te matar. Eu não vou parar, disse entre os dentes, cuspindo sangue. Eu não vou. Porque parar significava entregar. Parar significava desistir. E eu já tinha desistido uma vez na vida. Já tinha deixado alguém morrer.
não de novo. A estrada fez uma curva fechada. Diminuí, virei com cuidado. O carro atrás não viu a tempo. Tentou frear, derrapou e bateu de lado num barranco. O barulho foi horrível. Metal retorcendo, vidro quebrando. Olhei no retrovisor e vi o carro parado, atravessado, com o capô amassado. Não esperei para ver se eles iam levantar. Acelerei. A estrada continuava, escura, infinita. Não sabia para onde levava, não sabia se tinha saída. Só sabia que precisava seguir, que parar era morrer. Larissa subiu de volta para o banco trêmula, chorando, limpou o rosto com as costas da mão. Olhou para mim, para o sangue escorrendo da minha testa, e seus olhos se arregalaram. Você está sangrando. Tô vivo, respondi, simples. Ela ficou em silêncio. Depois, devagar, tirou uma blusa velha de dentro da mochila e estendeu para mim. Limpa, por favor. Peguei a blusa e passei no rosto. Estava encharcada de suor, mas o sangue parou. A dor latejava, mas eu já tinha sentido coisa pior. Rodamos em silêncio por mais uns 10 minutos. A estrada melhorou um pouco, menos buracos, mais reta. Ao longe, eu via luzes fracas. Um vilarejo. Matinha. A gente conseguiu, Larissa disse baixinho, quase sem acreditar. Não respondi, porque no fundo eu sabia que não tínhamos conseguido nada. Só ganhamos tempo, e tempo naquela noite era tudo que a gente não tinha. Entrei no vilarejo devagar. Eram umas 20 casas no máximo, tudo apagado, nenhum movimento. Um bar fechado, uma igrejinha velha, um posto de gasolina desativado. Parei o caminhão na frente da igreja. Desliguei o motor. O silêncio foi ensurdecedor. Larissa olhou ao redor, assustada. O que a gente faz agora? Respirei fundo. Minha mão tremia no volante. A gente espera amanhecer, disse. E depois a gente descobre. Mas lá no fundo eu sabia. Não havia amanhecer pra gente. Não se eles nos encontrassem primeiro. Fim do capítulo 3. Continuo com o capítulo 4, tentar novamente P continue, e alongue o próximo capítulo 4, Confissões na escuridão. O silêncio do vilarejo era pesado demais. Ficamos parados ali, dentro da cabine, ouvindo apenas nossas respirações. A minha, pesada e irregular. A dela, ainda trêmula de medo. O motor do caminhão esfriava aos poucos, fazendo aqueles estalos metálicos que sempre me lembravam ossos quebrando. Larissa encolheu as pernas contra o peito, abraçando a mochila, e ficou olhando pela janela, para os lados, para trás, como se esperasse que os homens surgissem das sombras a qualquer momento. Eu também esperava. Acendi um cigarro. O isqueiro iluminou meu rosto por um segundo e vi, no reflexo do vidro, o corte na testa. Não era profundo, mas doía. O sangue já tinha secado, formando uma crosta fina. Fumei devagar, tentando acalmar o coração que ainda batia descompassado. Eles vão achar a gente aqui, Larissa disse baixinho. A voz dela saía rouca, cansada. Esse lugar é pequeno demais. Não tem como se esconder. Eu sei. Então por que a gente parou? Olhei para ela. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, o cabelo grudado no rosto suado, as roupas rasgadas. Ela parecia uma criança assustada, apesar de ser adulta. Algo dentro de mim apertou. Era o mesmo aperto que eu sentia quando olhava para Maria nos últimos dias dela, quando o câncer já tinha tomado conta e ela tentava sorrir para mim, fingindo que estava tudo bem. Porque a gente precisa de 1 minuto, respondi. Só 1 minuto para respirar, para pensar. Se a gente continuar correndo sem parar, a gente vai errar. E erro, agora, mata. Ela assentiu devagar, como se entendesse. Ficou quieta por um tempo, só olhando para a mochila no colo. Depois, de repente, ela falou, desculpa, virei para ela, confuso. Pelo quê? Por te meter nisso. A voz dela tremeu. Você não tinha nada a ver com isso. Devia ter passado direto. Devia ter me deixado lá. Agora você está correndo risco por causa de mim e eu nem sei se vale a pena. Vale, eu disse firme. Ela levantou os olhos para mim, surpresa. Como você sabe? Porque se não valesse, você não estaria fugindo.
Dei uma tragada longa no cigarro. E eles não estariam atrás de você com tanta raiva. Larissa ficou em silêncio. Depois abriu a mochila devagar, como se estivesse revelando um segredo perigoso. De dentro, tirou um envelope pardo, amassado, com manchas de suor. Dentro do envelope, vários pendrives, uns 5 ou 6. Ela segurou um deles na mão, olhando para a luz fraca que vinha da igrejinha ao lado. Aqui tem provas, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Provas de tudo. Corrupção, lavagem de dinheiro, assassinatos encomendados. Tem políticos, empresários, policiais, gente importante, gente poderosa, gente que manda nessa região inteira. Senti um frio subir pela espinha. Como você conseguiu isso? Ela respirou fundo, como se precisasse juntar coragem para falar. Eu trabalhava numa prefeitura, interior de Goiás, cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu era só assistente administrativa, nada importante, mas eu via coisas. Documentos que passavam pela minha mesa, conversas que eu escutava sem querer. No começo, eu fingia que não via, que não era comigo. Mas aí, a voz dela falhou. Aí mataram meu primo. Eu não disse nada. Só escutei. Ele era jornalista. Estava investigando um esquema de desvio de verba da saúde. Milhões. Dinheiro que devia ir para hospital, para remédio, para salvar vida. Estava indo para o bolso de meia dúzia. Meu primo descobriu. Juntou prova. Ia publicar. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Encontraram ele numa estrada. Acidente, disseram. Carro capotado. Mas eu sei que não foi acidente, eu sei. A raiva na voz dela era palpável. Depois que ele morreu, eu decidi que ia terminar o trabalho dele. Comecei a copiar tudo que eu via. Todo documento suspeito, todo e-mail, toda planilha. Levei meses, quase 1 ano. Ninguém desconfiava de mim. Afinal, eu era só a secretária. Ela deu um sorriso amargo, invisível. E agora eles sabem, completei. Ela assentiu. Alguém me entregou. Não sei quem, mas 3 dias atrás começaram a me seguir. Primeiro, discreto, depois, mais aberto. Fui na polícia. Eles riram de mim. Disseram que eu estava paranoica. Um dos policiais, eu reconheci o nome dele num dos documentos que eu copiei. Ele está envolvido. E você fugiu. Eu fugi. Ela olhou para mim, os olhos cheios de desespero. Peguei uma mochila, botei tudo que eu tinha e saí. Nem avisei ninguém, nem minha mãe, porque se eu aviso, eles vão atrás dela também. Eu só queria chegar em Brasília. Tenho um contato lá, um jornalista investigativo. Ele pode publicar isso. Pode acabar com esses caras. Brasília fica longe, eu disse, apagando o cigarro no cinzeiro improvisado da cabine. Eu sei. Ela abraçou a mochila mais forte. Mas é a única chance. Se eu não entregar isso, meu primo morreu por nada. E outras pessoas vão morrer também. Fiquei olhando para ela, para a coragem torta daquela menina, para a determinação misturada com medo. Ela me lembrava a Maria, não fisicamente, mas no jeito. Maria também era assim, pequena, frágil na aparência, mas forte por dentro. Teimosa, brava. Quando decidia alguma coisa, não tinha quem mudasse. Você é corajosa, eu disse. Ela balançou a cabeça. Não sou. Tô com medo. Muito medo. Coragem não é não ter medo, respondi. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. Ela me olhou por um tempo longo. Depois, devagar, perguntou. E você? Por que você parou? Por que você me ajudou? A pergunta pegou pesado. Eu não esperava. Fiquei quieto, olhando para o volante, para os meus dedos calejados, para as manchas de graxa que nunca saíam. Como eu explicava? Como eu colocava em palavras a culpa que eu carregava, o peso de ter passado direto naquela noite, anos atrás, e ter deixado alguém morrer? Eu já fiz a escolha errada uma vez, disse, a voz saindo mais baixa do que eu queria. E paguei caro por isso. O que aconteceu? Respirei fundo. Fazia anos que eu não contava aquilo para ninguém. Nem para Maria eu contei direito. Mas ali, naquela cabine apertada, no meio do nada, com a morte rondando, as palavras saíram sozinhas. 6 anos atrás, eu vinha de uma viagem, madrugada, igual hoje.
Vi um homem na beira da estrada. Estava pedindo ajuda, acenando, desesperado. Mas eu não parei. Fechei os olhos. Maria estava dormindo do meu lado. Eu pensei, pode ser assalto, pode ser cilada. Então passei direto. No dia seguinte ouvi no rádio. Tinham encontrado um cara morto naquele mesmo trecho, espancado, sozinho. Ele tinha pedido ajuda e ninguém parou. O silêncio na cabine ficou ainda mais pesado. Eu matei aquele homem, continuei, a voz engasgada. Não botei a mão nele, mas matei do mesmo jeito. Porque se eu tivesse parado, ele estaria vivo. E isso me comeu por dentro. Quando a Maria adoeceu, eu jurei que era castigo, que Deus estava me cobrando. Larissa esticou a mão devagar e tocou meu braço. O toque era leve, quente. Não foi culpa sua, ela disse, suave. Foi. Não foi. Você não sabia. Você estava protegendo sua esposa. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas eu sabia que podia ter acontecido isso. E mesmo assim, escolhi não arriscar. Escolhi... Minha voz falhou. Escolhi salvar minha pele. Ela apertou meu braço com mais força. E hoje você escolheu diferente. Hoje você parou. Hoje você me salvou. Isso não apaga o passado, mas significa alguma coisa. Significa que você não é a pessoa que você acha que é. Olhei para ela, para os olhos cansados, mas gentis, honestos. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente de culpa. Não era alívio, não era perdão, era esperança pequena, frágil, mas ali. Obrigado, eu disse. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas real. A gente vai conseguir, ela disse. Juntos, a gente consegue. Eu queria acreditar. Queria mesmo. Mas aí, na janela lateral, vi um reflexo. Um movimento. E meu sangue gelou. Tinha alguém lá fora. Não eram os homens do carro. Era diferente. Uma figura escura parada entre as casas, observando. Não consegui ver o rosto. Só a silhueta. Larissa, sussurrei, sem tirar os olhos da janela. Não se mexe. Ela congelou. O que foi? Tem alguém aí fora. Ela virou a cabeça devagar, seguindo meu olhar. Quando viu a figura, ela prendeu a respiração. A figura não se mexeu. Só ficou ali, parada, nos observando, como se estivesse esperando, como se soubesse que a gente não tinha para onde correr. Minha mão foi até a chave do caminhão. Devagar, sem fazer barulho. A gente precisa sair daqui, eu disse baixinho. Agora? Agora. Girei a chave. O motor tossiu, engasgou, demorou para pegar. Meu coração disparou. Vamos, 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 murmurei, socando o painel. O motor pegou. Roncou alto, quebrando o silêncio do vilarejo. A figura se mexeu. E começou a andar em nossa direção. Não esperei. Engrenei a marcha, pisei fundo e saí dali, levantando poeira, o caminhão balançando na estrada esburacada. Larissa segurou no banco, os olhos arregalados. Olhei no retrovisor. A figura tinha parado no meio da rua, observando a gente ir embora. Não correu atrás, não gritou, só ficou ali, parada. E isso, de alguma forma, foi mais assustador do que qualquer perseguição. Porque agora eu sabia, eles não estavam só atrás da gente. Eles estavam em todo lugar. Fim do capítulo 4. Continuo com o capítulo 5, tentar novamente. Continue e alongue o próximo. Capítulo 5, Fantasmas e Memórias. A estrada de terra parecia não ter fim. Rodamos por mais de meia hora em silêncio absoluto, apenas o ronco grave do motor preenchendo o espaço entre nós. A poeira subia atrás do caminhão como uma cortina suja, apagando qualquer rastro do vilarejo. Mas eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A figura parada, imóvel, nos observando partir. Havia algo de errado naquilo. Algo que não se encaixava. Quem você acha que era? Larissa perguntou, finalmente quebrando o silêncio. A voz dela ainda tremia. Não sei, respondi, mas era mentira. Eu tinha uma ideia. E essa ideia me deixava com um medo diferente, mais profundo. Não era medo de morrer. Era medo de que não importasse o quanto a gente corresse, eles sempre estariam um passo à frente.
A estrada começou a melhorar aos poucos. O cascalho deu lugar ao asfalto velho, rachado, cheio de remendos mal feitos. Uma placa verde e desbotada apareceu na lateral. Porangatu, 35 metros. Cidade maior, com posto policial, com gente. Talvez houvesse uma chance ali, ou talvez não. Você acha que a gente devia ir para a polícia? Larissa perguntou, como se tivesse lido meus pensamentos. Pensei antes de responder. A polícia era a resposta óbvia, era o que qualquer pessoa de bem faria, mas nada daquilo era óbvio. Ela mesma tinha dito, tinha polícia envolvida, gente comprada, gente que preferia ver ela morta do que viva. Não sei se é seguro, admiti. Se tem policial metido nisso, a gente pode estar entregando você de bandeja. Ela mordeu o lábio nervosa. Mas a gente não pode ficar fugindo para sempre. Em algum momento, a gente vai ter que confiar em alguém. Eu sei, mas não agora, não sem pensar direito. Ela suspirou cansada e encostou a cabeça no vidro da janela. O reflexo dela no vidro parecia um fantasma, pálido, trêmulo, quase transparente. Vi os olhos dela se fecharem devagar, o corpo relaxando. Ela estava exausta, o corpo tinha um limite e o dela estava chegando lá. Deixei ela descansar. Não daria para ir muito longe sem dormir. E eu também estava cansado. Meus olhos ardiam, as pálpebras pesavam, mas não podia parar. Não ainda. Enquanto dirigia, minha mente começou a vagar. Sempre acontecia assim quando eu ficava muito tempo sozinho na estrada. As lembranças vinham sem pedir licença, entravam pela porta da frente e se instalavam. E a lembrança que veio dessa vez foi das mais dolorosas. Maria. Ela estava deitada na cama do hospital, magra demais, pálida demais. Os olhos fundos, mas ainda brilhando com aquela teimosia que eu amava. O câncer já tinha tomado quase tudo dela, mas não a vontade de lutar. Ela segurava minha mão com força, uma força que eu não sabia de onde vinha. Luiz, ela tinha dito, a voz fraca, mas firme. Você promete uma coisa para mim? Prometo qualquer coisa, Maria. Qualquer coisa. Quando eu for embora, não some. Não vira fantasma. Não deixa a estrada te engolir. Eu tinha apertado a mão dela, sentindo as lágrimas descendo. Eu não vou deixar. Promete de verdade. Olha nos meus olhos e promete. Olhei e prometi. Mas era uma promessa que eu quebrei no dia seguinte ao enterro. Porque eu tinha sumido, tinha virado fantasma, tinha deixado a estrada me engolir completamente. Durante 3 anos, eu não fui mais Luiz Pedro. Fui apenas um caminhoneiro sem nome, sem passado, sem futuro. Só quilômetros, só distância, só fuga, até aquela noite, até Larissa. Será que Maria teria ficado orgulhosa? Será que lá de onde ela estava, ela via o que eu estava fazendo? Ou será que ela me achava um idiota por arriscar tudo por uma desconhecida? Não tinha resposta. Só tinha a estrada e a escolha que eu tinha feito. O dia começou a clarear no horizonte. Uma faixa laranja avermelhada rasgou o céu escuro, empurrando a noite para longe. As cigarras deram lugar aos pássaros. O calor, que nunca tinha ido embora completamente, começou a apertar de novo. Larissa acordou com um sobressalto, ofegante, olhando ao redor como se não lembrasse onde estava. Calma, eu disse, baixinho. Você tá comigo. Tá segura. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração. Passou a mão no rosto, limpando o suor. Quanto tempo eu dormi? Uns 40 minutos. A gente tá perto de Porangatu? Uns 15 quilômetros. Olhei para ela. Você tá com fome? Ela hesitou, depois assentiu. Tô, mas não sei se é seguro parar. A gente precisa abastecer, eu disse. Onde comer alguma coisa, senão a gente não aguenta. Ela olhou pela janela pensativa, depois suspirou. Tá bom, mas a gente entra e sai rápido, certo? Rápido. Porangatu apareceu como um amontoado de casas baixas, telhados vermelhos, ruas de terra batida. Não era uma cidade grande, mas tinha vida, gente andando na rua, carros passando, um mercadinho aberto, um posto de gasolina na entrada da cidade, velho, mas funcionando.
Parei o caminhão na bomba. Um frentista jovem, de uniforme sujo, se aproximou, bocejando. Completo? Ele perguntou, sem muito interesse. Completo, respondi. Enquanto ele abastecia, desci da cabine. As pernas estavam dormentes. As costas doíam. Espreguicei, sentindo os ossos estalarem. Larissa desceu também, devagar, segurando a mochila contra o peito. Ela olhava para todos os lados, tensa, como um animal prestes a ser atacado. Relaxa, eu disse. A gente está no meio da cidade. Tem gente. Eles não vão fazer nada aqui. Ela não pareceu convencida, mas assentiu. Entramos na loja de conveniência do posto. Cheirava a café velho e pão de queijo. Tinha uma mulher gorda atrás do balcão, assistindo novela num televisor pequeno. Ela mal olhou para a gente. Peguei 2 sanduíches, 2 refrigerantes, um pacote de biscoito. Larissa pegou uma barra de cereal e uma água. Fomos até o caixa. A mulher registrou tudo sem dizer uma palavra, mascando chiclete. 52, ela disse, entediada. Paguei, saímos, mas quando voltamos para o caminhão, algo estava diferente. O frentista não estava mais lá, e a bomba estava desligada, com a mangueira ainda pendurada no tanque. Larissa percebeu também. Ela parou, o corpo enrijecendo. Cadê o cara? Ela sussurrou. Olhei ao redor. O posto estava vazio. Ninguém na pista. Ninguém perto dos outros carros. Silêncio estranho. Fica perto de mim, eu disse baixo. Caminhamos até o caminhão. Tirei a mangueira e coloquei de volta na bomba. Meu coração começou a acelerar. Tinha algo errado. Muito errado. Foi quando ouvi o barulho de um motor. Virei a cabeça. Um carro preto, o mesmo sedã da estrada, entrou devagar no posto, vindo pela rua lateral. Parou a uns 20 metros de distância. As portas se abriram. 2 homens desceram. Os mesmos. O careca de camisa social suja, o mais novo de boné. Larissa agarrou meu braço. Luiz, sobe no caminhão, ordenei. Agora. Ela obedeceu correndo. Eu fui atrás, mas o careca gritou. Ei, caminhoneiro! Parei. Virei devagar. Ele estava parado ao lado do carro, as mãos nos bolsos, tranquilo demais. A gente só quer conversar, ele disse sorrindo. Um sorriso frio, sem vida. Não tenho nada para falar com vocês, respondi, a voz firme apesar do medo. Ah, tem sim. Ele deu um passo à frente. Você está carregando algo que não é seu, e a gente quer de volta. Não sei do que você está falando. Não faz isso, amigão. O sorriso sumiu. Não se faz de bobo comigo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. A menina, a mochila, as provas. Ele cuspiu no chão. Entrega ela, e a gente esquece que você existiu. Simples assim. E se eu não entregar? Ele deu de ombros. Aí a gente vai ter que te convencer, e acredita, você não vai gostar. O mais novo tirou uma arma da cintura. Uma pistola preta, pequena, mas mortal. Ele não apontou. Só deixou ela visível, pendurada na mão. Um aviso silencioso. Meu corpo ficou tenso. Nunca tinha tido uma arma apontada para mim. Nunca tinha estado tão perto da morte. Mas, estranhamente, não senti o medo que esperava. Senti raiva. Raiva daqueles homens. Raiva da injustiça. Raiva de tudo que tinham feito com Larissa, com o primo dela, com todas as pessoas que eles tinham destruído. Não, eu disse, firme. O careca ergueu as sobrancelhas. Não, não, eu não vou entregar ela. Pode me matar se quiser, mas não vou. Ele ficou me olhando por um longo momento. Depois riu, um riso baixo, surpreso. Você é corajoso, velho. Ou muito burro. Ainda não decidi qual. Tanto faz. Ele parou de rir. A expressão dele ficou séria, perigosa. Última chance, caminhoneiro. Entrega a menina e sai andando, ou morre aqui mesmo, e a gente pega ela do jeito que for. Olhei para a cabine. Larissa estava lá dentro, o rosto colado no vidro, os olhos arregalados de medo. Ela balançou a cabeça, devagar, implorando. Não faça isso, os olhos dela diziam. Não morra por mim, mas eu já tinha feito minha escolha, e dessa vez não ia voltar atrás. Vai ter que me matar então, eu disse. O
O careca suspirou, decepcionado. Tudo bem. Ele acenou para o parceiro. Termina com ele. O mais novo levantou a arma, e foi quando o tiro ecoou pelo posto. Fim do capítulo 5. Continuo com o capítulo 6. Tentar novamente P continue e alongue o próximo. Capítulo 6. O preço da coragem. O tiro rasgou o ar da manhã como um trovão seco. Meu corpo reagiu antes do cérebro. Joguei-me no chão, atrás do caminhão, o coração explodindo no peito. O asfalto quente queimou minha palma. Ouvi Larissa gritar lá dentro da cabine. Outro tiro. O barulho de vidro estilhaçando. Alguma coisa atingiu a lataria do caminhão, arrancando metal. Mas eu não tinha sido atingido. Levantei a cabeça devagar, tentando entender o que estava acontecendo. O mais novo estava caído no chão, a arma longe da mão, segurando a perna e gritando. Sangue escorria entre os dedos dele. O careca tinha se jogado atrás do carro preto, protegendo-se, olhando ao redor, tentando identificar de onde tinha vindo o disparo. Foi quando vi, do outro lado da rua, na frente de uma oficina velha, um homem alto, de chapéu de palha e camisa xadrez, segurava uma espingarda calibre 12. Devia ter uns 60 anos, barba grisalha, rosto marcado pelo sol. Ele mantinha a arma firme, apontada na direção do careca. "Esse posto aqui é meu!" O velho gritou, a voz rouca, mas firme. "E eu não permito tiroteio na minha propriedade. Sai daqui! Agora!" O careca ficou parado, calculando. Olhou para o parceiro caído, gemendo de dor. Olhou para a espingarda. Olhou para mim. A raiva no rosto dele era palpável, mas ele não era idiota. Uma espingarda daquelas de perto estraçalhava qualquer um. "Isso não acabou, velho!" Ele rosnou. "Você não sabe com quem está mexendo." "Sei, sim," o velho respondeu, cuspindo no chão. "Com lixo, e lixo eu sei jogar fora." O careca cerrou os dentes. Depois foi até o parceiro, ajudou ele a se levantar. O mais novo mancava, chorando de dor, segurando a perna. Os dois entraram no carro às pressas. O motor roncou. O sedã saiu em disparada, deixando uma nuvem de poeira e cheiro de borracha queimada. Silêncio. Fiquei parado ali, meio agachado atrás do caminhão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo tremia. As pernas pareciam de gelatina. Olhei para as minhas mãos, sujas de asfalto, arranhadas, tremendo. O velho abaixou a espingarda e caminhou até mim, devagar. Quando chegou perto, estendeu a mão. "Levanta daí, rapaz. Tá tudo bem." Peguei a mão dele. Era calejada, forte, firme. Ele me puxou para cima com facilidade. "Obrigado", consegui dizer, ainda tonto. Você salvou minha vida." "Salvei foi meu posto." Ele resmungou, mas havia algo parecido com um sorriso no canto da boca. "Não posso deixar marginal atirar aqui. Espanta os clientes." A porta do caminhão se abriu e Larissa desceu, correndo. Ela estava pálida, as mãos tremendo violentamente. Quando chegou perto de mim, me abraçou com força, o rosto afundado no meu peito, soluçando. Eu pensei que eles tinham te matado." Abracei ela de volta, desajeitado. Não sabia o que fazer. Fazia tanto tempo que eu não abraçava ninguém, desde a Maria, mas o corpo dela tremia tanto e o medo era tão real que eu apenas segurei firme, deixando ela chorar. "Eu tô bem", murmurei. "Tô aqui." O velho olhou pra gente com uma expressão que eu não consegui decifrar. Curiosidade, talvez, ou pena. Depois ele coçou a barba e suspirou. "Vocês vão me contar o que está acontecendo? Ou vão ficar aí abraçados o dia todo?" Larissa se afastou devagar, limpando as lágrimas. Olhou para o velho, ainda assustada. "Eles vão voltar", ela disse, a voz rouca. "Sei disso", o velho respondeu. "Mas não agora. Eles vão buscar reforço. Vão voltar com mais gente. E aí? Minha espingarda não vai adiantar muita coisa. Então a gente precisa ir embora", eu disse. "Agora. Para onde?" "Boa pergunta. Para onde a gente ia? Não tínhamos plano. Não tínhamos rota. Estávamos apenas fugindo, feito bichos assustados, sem direção." "Brasília", Larissa disse firme. "A gente precisa chegar em Brasília." O velho assoviou baixo.
Brasília? Isso é longe, menina. Uns 600 quilômetros daqui. E se esses caras estão atrás de vocês... Ele balançou a cabeça. Vocês não vão chegar nem na metade do caminho. A gente precisa tentar, ela insistiu. Eu tenho provas que podem acabar com eles, mas só se eu entregar para as pessoas certas, e essas pessoas estão em Brasília. O velho ficou em silêncio, pensando. Depois olhou para mim. E você, caminhoneiro, qual é sua parte nessa história? Eu só parei. Como eu explicava? Que eu tinha parado porque não conseguia mais fugir? Porque estava cansado de ser covarde? Porque pela primeira vez em anos senti que tinha alguma coisa pela qual valia a pena lutar? Eu só estou tentando fazer a coisa certa. Ele estudou meu rosto por um longo momento. Depois assentiu, como se tivesse encontrado algo ali que ele procurava. Tá bom. Ele guardou a espingarda embaixo do braço. Vocês vão precisar de ajuda. E eu conheço alguém que pode ajudar. Quem? Perguntei. Meu sobrinho. Ele é caminhoneiro também. Tá indo para Goiânia hoje. Passa por lá perto de Brasília. Ele pode levar vocês. Ou pelo menos pode dar cobertura. 2 caminhões chamam menos atenção do que um sozinho. Larissa e eu trocamos olhares. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou desconfiada. Você nem conhece a gente. O velho deu um sorriso triste. Porque eu já tive uma filha. E ela também carregava uma verdade que ninguém queria ouvir. Ela lutou. Lutou muito, mas não teve ninguém para ajudar. A voz dele ficou mais baixa. E ela morreu por isso. O silêncio pesou entre nós. Sinto muito, Larissa disse baixinho. Ele deu de ombros, mas vi a dor nos olhos dele. Foi há muito tempo, mas eu ainda lembro. E eu não quero ver outra menina morrer por falar a verdade. Ele olhou para ela com firmeza. Então, eu vou ajudar. Mesmo que isso me custe caro. Senti um nó na garganta. Havia bondade naquele mundo. Ainda havia. Mesmo no meio de tanta podridão, ainda existiam pessoas dispostas a arriscar tudo por um desconhecido. E aquilo me deu uma fagulha de esperança. Obrigado, eu disse apertando a mão dele de novo. De verdade. Guarda o agradecimento. Ele apontou para o caminhão. Vocês têm que sair da cidade. Vão pela estrada velha, a GO 0800. É mais longa, mas tem menos movimento. E menos chance de encontrar esses desgraçados. Meu sobrinho vai encontrar vocês no trevo de Uruaçu. Umas 2 horas de viagem. Nome dele é Toninho. Caminhão azul escrito Jesus é fiel atrás. E se a gente não achar, vão achar. Ele deu um tapa no meu ombro. E quando chegarem em Brasília, entreguem essas provas. Acabem com esses filhos da mãe. Larissa assentiu, determinada. Voltamos para o caminhão. Eu terminei de abastecer, paguei o velho, que recusou no começo, mas insisti. Precisava manter alguma dignidade. Depois subimos na cabine. Antes de ligar o motor, olhei para Larissa. Você tem certeza disso? Perguntei. Ainda dá tempo de desistir, de tentar outro jeito. Ela balançou a cabeça. Não tem outro jeito, Luiz. Ou a gente vai até o fim, ou a gente desiste de tudo. E eu não vim até aqui para desistir. Admirei a coragem dela. Desejei ter metade daquela força. Liguei o motor. O Scania roncou, fiel como sempre. Saímos do posto devagar, pegando a estrada que o velho tinha indicado. A GO 0800 era estreita, cheia de curvas, mal sinalizada. Mas estava vazia. E vazia era bom. Rodamos por quase 1 hora em silêncio. Larissa olhava pela janela, perdida em pensamentos. Eu tentava focar na estrada, mas minha mente voltava sempre para o tiroteio. Para o momento em que achei que ia morrer. Para a sensação de paz estranha que veio junto com o medo. Será que era assim que a Maria se sentiu no final? Calma. Pronta. Luiz, Larissa disse de repente. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem medo de morrer? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei antes de responder. Eu já tive, muito. Quando a Maria morreu, eu tinha pavor de morrer sozinho, de sumir sem deixar nada, sem ter valido a pena. Respirei fundo. Mas agora, não sei. Acho que o medo mudou.
Agora eu tenho medo de morrer sem ter feito nada que importasse. Sabe? Ela assentiu. Eu também. Eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer antes de contar a verdade. Antes de fazer justiça para o meu primo. Antes de... Ela parou, a voz falhando. Antes de valer alguma coisa. Você já vale, eu disse firme. Só por estar fazendo isso, por não desistir, você já vale mais do que muita gente que eu conheci. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Obrigada, Luiz. Por tudo. Por ter parado. Por ter ficado. Por não ter me abandonado. Eu não vou abandonar você, prometi. Não agora, não nunca. E eu senti o peso daquela promessa. Porque não era só para ela. Era para mim também. Era para Maria. Era para aquele homem que eu deixei morrer na estrada, anos atrás. Era para todas as vezes que eu fugi, que eu me escondi, que eu escolhi o caminho fácil. Dessa vez, não. A estrada se abriu à frente, serpentando entre morros verdes e secos. O sol estava alto agora, queimando impiedoso. O calor dentro da cabine era sufocante. Mas seguimos, quilômetro após quilômetro, curva após curva, até que finalmente vi a placa. Uruaçu, 5 quilômetros. E logo depois, no trevo, o caminhão azul com as palavras "Jesus é fiel" escritas atrás. Toninho estava esperando. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que talvez, só talvez, a gente tivesse uma chance. Fim do capítulo 6. Continuo com o capítulo 7, tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 7. Aliados improváveis. Toninho era o oposto do tio. Onde o velho era sério e econômico nas palavras, o sobrinho era expansivo e falante. Devia ter uns 35 anos, barriga proeminente, camisa regata que mostrava tatuagens nos braços. Uma era de Nossa Senhora Aparecida, a outra, o nome de uma mulher, Cleide. Quando desceu do caminhão azul, ele já vinha sorrindo, os braços abertos como se fôssemos velhos amigos. "Você deve ser o Luiz", gritou de longe acenando. "Meu tio me ligou, disse que vocês precisavam de uma mãozinha." Parei o Scania ao lado do dele. Desci, ainda desconfiado. Não conhecia aquele homem. Não sabia se podia confiar, mas as opções eram limitadas. "Você é o Toninho?" "O próprio." Ele apertou minha mão com força, quase me desequilibrando. "E essa deve ser a mocinha que está mexendo com o vespeiro, né?" Larissa desceu também, mais cautelosa, segurando a mochila contra o peito. Ela estudou Toninho com olhar desconfiado. "Seu tio disse que você podia ajudar a gente." "Posso sim, minha filha." Toninho coçou a barriga e olhou ao redor, verificando se havia alguém por perto. Estávamos sozinhos no trevo, só mato, asfalto e o som distante de cigarras. "Mas antes, preciso saber direito o que está rolando." Meu tio não entrou em detalhes, só disse que vocês estão sendo perseguidos e que precisam chegar em Brasília. Olhei para Larissa. Ela hesitou, depois respirou fundo e começou a contar. Contou sobre o primo jornalista, sobre as provas que tinha juntado, sobre os homens que a perseguiam, sobre os tiros, a fuga, o vilarejo abandonado. Toninho ouviu tudo em silêncio, o sorriso sumindo aos poucos, substituído por uma expressão grave. Quando ela terminou, ele assobiou baixo. "Menina, você meteu o pé na casa dos marimbondo feio, hein?" Ele balançou a cabeça, incrédulo. "Essa gente que você tá mexendo, eles não brincam. Tem polícia comprada, juiz no bolso, gente em todo lugar. Vocês sabem disso, né?" "A gente sabe", eu disse. "Mas não tem outro jeito. Ela precisa entregar essas provas. É a única chance de fazer justiça." Toninho ficou quieto por um momento, pensando. Depois deu um sorriso torto. "Bom, se é assim, então vamos nessa." Ele bateu palma, animado de novo. "Mas não vai ser fácil. A rota para Brasília é longa. E se esses caras têm gente espalhada, eles vão tentar interceptar vocês no caminho." "Você tem alguma ideia?" perguntei. "Tenho." Ele foi até o caminhão dele e voltou com um mapa velho, rasgado nas pontas. Abriu em cima do capô do meu Scania. "Olha aqui."
A rota normal seria pela BR-153, seguindo para Anápolis e depois Brasília. Mas essa rota é óbvia, eles vão estar esperando. Então a gente vai fazer diferente. Ele apontou para o mapa com o dedo sujo de graxa. A gente pega a GO 080 até Goiás Velho. De lá desvia pela GO 164, que é a estrada de interior, pouco movimento. Passa por Itaberaí, Inhumas, até chegar em Goiânia. E de Goiânia, a gente pega a BR-060 direto para Brasília. Isso não é muito mais longo? Larissa perguntou. É, umas 4 horas a mais, talvez 5, mas é mais seguro, menos gente, menos chance de esbarrar com os caras errados. Ele olhou para ela com seriedade. E tem outra coisa, vocês vão no meu caminhão. Como assim? Eu e Larissa dissemos ao mesmo tempo. Simples. Toninho dobrou o mapa. Se eles estão procurando um Scania vermelho com um homem e uma menina, a gente muda a equação. Vocês vão comigo. No meu caminhão, escondidos atrás, no compartimento de carga. E o Luiz leva o dele vazio como isca. Isca. Repeti, não gostando da palavra. Se eles pararem alguém, vão parar você. Vão revistar seu caminhão. Não vão achar nada. E enquanto isso, eu passo direto com a menina. Era um plano arriscado, mas fazia sentido. E se eles não acreditarem? Perguntei. E se revistarem seu caminhão também? Aí a gente está ferrado. Toninho deu de ombros. Mas é o melhor que eu consigo pensar no momento. Vocês têm alguma ideia melhor? Não tínhamos. Larissa olhou para mim indecisa. Você acha que funciona? Eu queria dizer que sim. Queria dar certeza, mas não podia mentir para ela. Não sei, mas é melhor do que ficar parado esperando eles chegarem. Ela assentiu, resignada. Tá bom, a gente tenta. Toninho bateu palmas de novo, animado. Então vamos, não temos tempo a perder. Ele abriu a traseira do caminhão dele. Dentro havia caixas de ferramentas, peças de reposição, lonas velhas. Vocês vão ficar aqui? Não é confortável, mas dá pro gasto. Eu vou cobrir vocês com as lonas. Se alguém abrir para olhar, vai ver só ferro velho. Larissa subiu primeiro, desajeitada, segurando a mochila. Eu fui atrás. O cheiro dentro era forte. Óleo, borracha, poeira. Toninho arrumou as lonas por cima, deixando apenas uma fresta pequena para respirarmos. Vocês estão bem aí? Ele perguntou, a voz abafada. Tamo vivos, respondi. Ótimo. Qualquer coisa, batam na parede. Eu paro. Ele fechou a traseira. Ouvimos o barulho da tranca. Escuridão. Fiquei ali, deitado ao lado de Larissa, no meio de ferramentas e caixas, ouvindo minha própria respiração. Ela estava tão perto que eu sentia o calor do corpo dela, o cheiro de suor misturado com medo. Luiz, ela sussurrou no escuro. Você acha que a gente vai conseguir? Pensei na resposta. Podia mentir, podia dizer que sim, que tudo ia dar certo, que em poucas horas estaríamos em Brasília e tudo acabaria. Mas eu não era de mentir. Eu não sei, admiti, mas a gente vai tentar e às vezes tentar já é o suficiente. Ela ficou quieta. Depois senti a mão dela procurando a minha no escuro. Quando encontrou, segurou com força. A mão dela era pequena, fria, trêmula. Segurei de volta. Obrigada por não desistir de mim, ela disse, a voz embargada. Eu não vou desistir. Prometi, lembra? Eu sei, mas tem gente que promete e quebra. Eu não sou essas pessoas. Ela apertou minha mão mais forte. O caminhão balançou. Toninho tinha ligado o motor. Senti o veículo se mover devagar no começo, depois ganhando velocidade. O balanço era constante, hipnótico. Fechei os olhos tentando relaxar, mas era impossível. Cada barulho, cada freada, cada curva me fazia pensar. Será que pararam a gente? Será que descobriram? Não sei quanto tempo passou, talvez 1 hora, talvez 2. O tempo perde o sentido no escuro. Foi quando o caminhão parou. Larissa enrijeceu ao meu lado. Apertou minha mão com tanta força que doeu. Não, por que a gente parou? Ela sussurrou, apavorada. Não sei, fica quieta. Ouvimos vozes lá fora, abafadas. Não dava para entender o que diziam, mas uma delas era de Toninho, a outra não reconheci. Masculina,
autoritária, polícia. Meu coração disparou. Larissa enterrou o rosto no meu ombro, tremendo. Segurei ela firme, tentando passar uma segurança que eu não sentia. As vozes continuaram. Toninho ria, descontraído. A outra voz era mais séria. Depois, silêncio. Passos. Alguém andando ao redor do caminhão. Abre a traseira, a voz ordenou. Larissa prendeu a respiração. Ouviu o barulho da tranca sendo aberta. A luz entrou pela fresta das lonas. Alguém mexeu nas caixas. Perto, muito perto. Por favor, rezei em silêncio. Por favor, não olha aqui embaixo. Mais barulho, algo sendo arrastado. Depois, nada. A traseira fechou de novo. Escuridão. Passos se afastando. Vozes sumindo. O motor do caminhão ligou. Voltamos a nos mover. Larissa soltou a respiração num suspiro longo, trêmulo. A gente passou? Acho que sim. Ela começou a chorar, baixinho. Lágrimas de alívio, de medo acumulado, de exaustão. Eu não disse nada. Só segurei ela, deixando chorar. Porque às vezes não tem palavra que ajude, só presença. O caminhão rodou por mais 1 hora, depois parou de novo. Mas dessa vez, ouvimos a voz de Toninho. Pode sair, tá tudo limpo. A traseira se abriu, a luz do sol nos cegou. Saímos cambaleando, as pernas dormentes, o corpo doendo. Toninho estava ali, sorrindo. Bem-vindos a Goiânia. Olhei ao redor. Estávamos num posto grande, movimentado. Caminhões para todo lado, gente indo e vindo. Ninguém prestava atenção na gente. O que aconteceu na estrada? Perguntei. Quem parou a gente? Fiscalização. Toninho limpou o suor da testa. Disseram que estavam procurando um caminhão vermelho com um homem e uma menina. Eu disse que não tinha visto. Eles olharam por cima e liberaram. E o Luiz? Larissa perguntou preocupada. O caminhão dele? Deve estar vindo por aí. Combinamos de encontrar aqui. Esperamos 20 minutos. Cada minuto parecia uma eternidade. Larissa andava de um lado para o outro, nervosa, olhando a estrada. Até que, finalmente, o Scania vermelho apareceu. Senti um alívio enorme. Toninho tinha razão. O plano tinha funcionado. Mas quando o caminhão parou e a porta se abriu, vi o rosto dele, pálido, tenso, e soube que algo tinha acontecido. Luiz, Larissa correu até ele. Você tá bem? Tô. Mas a voz dele dizia o contrário. Mas eu fui parado. A gente sabe. Toninho contou. Não. Ele balançou a cabeça. Não foi a fiscalização. Foi depois. Uns 10 quilômetros atrás. Um carro preto me fechou. Desceram 3 homens, armados. O sangue gelou nas minhas veias. E o que eles fizeram? Revistaram o caminhão. Viraram tudo. Procuraram vocês. Ele olhou para Larissa. Quando não acharam, o chefe deles me deu um recado. Que recado? Ele engoliu seco. Ele disse... Diga para a menina que nós sabemos para onde ela está indo. E quando ela chegar lá, nós vamos estar esperando. O silêncio caiu como uma lápide. Larissa ficou branca. Cambaleou. Eu segurei ela pelo braço antes que caísse. Eles sabem, ela sussurrou em choque. Eles sabem para onde a gente vai. Toninho praguejou baixinho. Como? Como eles sabem? Não sei. Larissa estava tremendo de novo. Ah, mas se eles sabem, então não adianta. A gente não vai conseguir. Eles vão estar em Brasília esperando. E quando eu chegar lá, vão me matar. E tudo isso foi por nada. Ela desabou no chão, chorando. Soluços profundos, desesperados. Todo o peso daqueles dias caindo de uma vez. Eu me ajoelhei ao lado dela, sem saber o que dizer. Porque pela primeira vez eu também não via saída. A esperança que tínhamos conquistado, frágil e pequena, tinha se despedaçado. E agora, tudo o que restava era o medo. Fim do capítulo 7. Continuo com o capítulo 8. Capítulo final? Tentar novamente P continue e alongue o próximo. Capítulo 8. O amanhecer da redenção. Ficamos ali, parados no estacionamento do posto, enquanto o sol começava a descer no horizonte. O céu ficou alaranjado, depois rosa, depois roxo.
As luzes do posto acenderam uma a uma, iluminando rostos cansados de caminhoneiros que iam e vinham. Ninguém prestava atenção em nós. Ninguém sabia que ali, sentada no chão ao lado de um caminhão velho, uma menina carregava provas que podiam derrubar meia dúzia de homens poderosos. E ninguém sabia que aquela menina estava prestes a desistir. Larissa chorou por longos minutos. Soluços que vinham do fundo da alma, quebrando o silêncio pesado ao nosso redor. Eu fiquei ali, ajoelhado ao lado dela, com a mão no ombro dela, sem saber o que dizer, porque não havia palavras certas. Não havia promessa que eu pudesse fazer que não soasse vazia. Toninho andava de um lado para o outro, nervoso, fumando um cigarro atrás do outro. De vez em quando ele olhava para a estrada, como se esperasse que os homens armados aparecessem a qualquer momento. Foi Luiz, o outro Luiz, o dono do meu caminhão. Não, espera. Droga. Não. Eu era o Luiz. Estava tão cansado que até meus próprios pensamentos estavam confusos. Foi eu quem quebrou o silêncio. A gente não pode desistir agora, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Larissa levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados, destruídos. Por que não? Ela riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Para que continuar? Eles já sabem, já estão esperando. A gente vai direto para uma armadilha. Talvez. Mas... e se a gente não for? Ela franziu a testa. Como assim? Olhei para Toninho. Ele tinha parado de andar e estava me observando, curioso. Depois olhei de volta para Larissa. Você disse que tem um contato em Brasília. Um jornalista. Tenho. Leandro Sampaio. Ele trabalha num jornal grande. Foi ele que estava ajudando meu primo na investigação. Você tem o telefone dele? Tenho. Mas... Ela hesitou. Eu não sei se é seguro ligar. Eles podem estar monitorando. Provavelmente estão. Toninho concordou, acendendo outro cigarro. Gente desse tipo tem recurso para grampo, escuta? Tudo. Então a gente não liga, eu disse. A gente manda uma mensagem. Por um telefone que eles não conhecem. Toninho entendeu onde eu queria chegar. Ele tirou do bolso um celular velho, daqueles de tecla. Pode usar o meu. É pré-pago. Comprei faz 2 semanas. Ninguém tem esse número. Larissa pegou o telefone com mãos trêmulas, digitou um número de memória, depois parou olhando para a tela. O que eu escrevo? A verdade, eu disse. Que você tem as provas, que está sendo perseguida e que precisa encontrar ele, mas não em Brasília. Ela levantou os olhos para mim confusa. Não em Brasília? Não. Se eles sabem que você vai para lá é porque alguém vazou. Ou eles descobriram de algum jeito. Mas se a gente muda o destino, muda o plano, talvez a gente consiga. Toninho assoviou baixo. Você quer enganar eles? Quero. Olhei para Larissa. Você confia nesse jornalista? Confio. Ele era amigo do meu primo. Arriscou a carreira para investigar essa gente. Então manda uma mensagem. Diz para ele encontrar a gente em outro lugar. Goiânia, aqui mesmo, ou Anápolis, qualquer lugar que não seja Brasília. Larissa pensou por um momento. Depois, devagar, começou a digitar. Seus dedos tremiam, mas ela conseguiu. Quando terminou, leu em voz alta. Leandro, sou eu, Larissa, prima do João. Tenho tudo, mas estou sendo perseguida. Não posso ir a Brasília. Eles sabem. Me encontre em Anápolis amanhã de manhã. Praça da Matriz, 6 horas. Por favor, é urgente. Ela olhou para mim. Tá bom? Tá perfeito. Ela apertou enviar. A mensagem foi. Ficamos ali, esperando. 1 minuto, 2, 3. Meu coração batia acelerado. E se ele não respondesse? E se também estivesse comprado? E se... O telefone vibrou. Larissa olhou para a tela. Os olhos se arregalaram. Ele respondeu. Ela leu em voz alta. Larissa, graças a Deus. Estou em Goiânia agora mesmo. Cobrir uma matéria. Posso estar em Anápolis em 4 horas. Vou levar minha equipe. Vamos proteger você. Aguente firme. Ela soltou um suspiro longo, trêmulo, de alívio. Lágrimas voltaram a descer, mas eram diferentes. Não era desespero, era esperança. Ele vem.
Ela sussurrou. Ele realmente vem. Toninho bateu palma. Então tá decidido. A gente vai para Anápolis. É perto daqui. Menos de 2 horas. Chegamos lá de madrugada, esperamos amanhecer e entregamos a menina para o jornalista. E os homens que estão atrás dela? Perguntei. Eles vão estar em Brasília esperando. Mas quando perceberem que fomos para Anápolis, aí vai ser tarde demais. Toninho deu um sorriso largo. A menina já vai ter entregue as provas. Já era. Fim de jogo para eles. Larissa olhou para mim, os olhos brilhando com algo que eu não via há dias. Esperança. Você acha que pode dar certo? Eu queria ter certeza. Queria prometer que sim. Mas eu tinha aprendido, naqueles dias de fuga e medo, que certeza é luxo que a gente não tem. Então disse a única coisa que podia. Eu acho que a gente tem que tentar, e eu vou estar com você até o fim. Não importa o que aconteça. Ela assentiu. Depois, devagar, se levantou, limpou as lágrimas, endireitou os ombros e vi, naquele gesto simples, a transformação. Não era mais a menina assustada que eu tinha encontrado na beira da estrada. Era alguém que tinha escolhido lutar, alguém que tinha decidido que a verdade valia mais do que a própria vida. Então vamos, ela disse, firme. A viagem até Anápolis foi silenciosa. Toninho ia na frente abrindo o caminho. Eu vinha atrás com Larissa. Ela estava sentada no banco de carona, segurando a mochila no colo, olhando pela janela. A noite tinha caído completamente agora. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Parecia impossível que, sob um céu tão bonito, tanta maldade pudesse existir. Mas existia. E a gente sabia disso. Luiz, Larissa disse, quebrando o silêncio. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você parou para me ajudar, você pensou na sua esposa? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei quieto por um momento, processando. Depois, devagar, respondi. Pensei muito. Eu fiquei pensando, o que a Maria faria? E eu sabia a resposta. Ela teria parado, sem nem pensar 2 vezes. Sorri, triste. Ela era melhor do que eu, mais corajosa, mais humana. Eu acho que você está sendo injusto com você mesmo. Por quê? Porque você também parou. Você também escolheu fazer a coisa certa, mesmo com medo, mesmo sabendo que podia te custar tudo. Ela me olhou com sinceridade. Isso não é covardia, é coragem. Senti um nó na garganta. Fazia tanto tempo que eu me sentia covarde, fraco, inútil. Mas ouvir aquelas palavras, vindas de alguém que eu tinha ajudado, de alguém que estava lutando tão bravamente, me fez sentir algo diferente. Perdão, não o perdão dela, mas o meu próprio. Obrigado, eu disse, a voz rouca. Ela sorriu. Depois voltou a olhar pela janela. Entramos em Anápolis pouco depois da meia-noite. A cidade estava quieta, a maioria das lojas fechadas. Toninho nos guiou até a Praça da Matriz. Era uma praça pequena, com uma igreja velha no centro, bancos de madeira, algumas árvores. Não havia ninguém. Paramos os caminhões numa rua lateral. Desligamos os motores. Silêncio. E agora? Larissa perguntou. Agora a gente espera, Toninho disse. Ainda faltam 5 horas para o encontro. A gente fica aqui, de olho, e quando o jornalista chegar, a gente entrega ela. E se os homens aparecerem antes? Aí a gente corre. E Toninho deu de ombros, como se fosse simples, mas não era simples, e todos sabíamos disso. Ficamos ali, dentro das cabines, esperando. Toninho dormiu quase que imediatamente, roncando alto. Larissa tentou dormir, mas não conseguiu. Ela ficava se mexendo, nervosa, olhando para a rua, para a praça, para as sombras. Tenta descansar, eu disse baixinho. Eu fico de vigia. Você também precisa dormir? Eu vou ficar bem. Não era verdade, mas não importava. Você precisa estar inteira amanhã. Para falar com o jornalista, para contar tudo. Ela hesitou, depois assentiu. Encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Em poucos minutos, estava dormindo. A respiração dela era suave, tranquila. Fiquei ali, olhando para ela, tão jovem, tão corajosa. E pensei, quantas outras Larissas existem por aí? Quantas pessoas lutando sozinhas contra a injustiça, contra a corrupção, contra o mal?
E quantas desistem porque não tem ninguém ao lado? Eu quase fui um desses que passam direto. Quase fui o covarde de novo. Mas dessa vez eu tinha parado. E isso, percebi, tinha mudado algo dentro de mim. Tinha quebrado alguma coisa enferrujada e pesada que eu carregava desde que a Maria morreu. Culpa. Pela primeira vez em 3 anos, eu não sentia mais aquele peso. As horas passaram devagar, 3 da manhã, 4, 5. O céu começou a clarear. Os primeiros pássaros cantaram. O mundo acordava. E então, às 5:30, vi o carro. Era um sedã branco, com adesivo de um jornal na lateral. Ele entrou devagar na praça, parando perto da igreja. 3 pessoas desceram. Um homem de uns 40 anos, óculos, camisa social, uma mulher com câmera e outro homem, mais jovem, com um caderno. Leandro Sampaio. Acordei Larissa. Ele chegou. Ela abriu os olhos ainda tonta. Depois viu o carro e se espremeu contra o vidro. É ele. É o Leandro. Tem certeza? Absoluta. Ela já estava abrindo a porta. Vamos. Saímos do caminhão. Toninho acordou também, espreguiçando. É agora? É agora. Caminhamos até a praça. Leandro nos viu e veio ao encontro, apressado. Quando chegou perto de Larissa, ele a abraçou, aliviado. Graças a Deus você tá bem. Eu estava com tanto medo. Eu também. Larissa se afastou e tirou a mochila. Tá tudo aqui. Tudo que meu primo juntou e tudo que eu consegui depois. Leandro pegou a mochila com cuidado, como se fosse uma bomba. Abriu, viu os pendrives, os documentos. Os olhos dele se arregalaram. Isso é... Meu Deus, Larissa, isso é ouro. Isso vai acabar com eles, com todos eles. Então publica, ela disse, firme. Publica tudo. Não deixa nenhum deles escapar. Eu vou. Eu prometo. Ele olhou para mim e para Toninho. E vocês? Vocês a ajudaram? A gente só deu uma carona, Toninho disse, sorrindo. Leandro apertou nossas mãos, emocionado. Obrigado. Vocês salvaram a vida dela. E sem exagero, salvaram muitas outras também. Não soube o que dizer. Apenas assenti. Leandro se virou para a equipe dele. Vamos, temos que sair da cidade agora, levar o material para um lugar seguro e começar a publicar ainda hoje. Eles se viraram para ir embora, mas Larissa parou, olhou para mim, depois veio até mim e me abraçou, forte, apertado. Obrigada, Luiz, por tudo, por ter parado, por ter ficado, por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Abracei ela de volta, sentindo as lágrimas virem. Não tentei esconder. Você que é corajosa. Eu só fiz o que era certo. E às vezes, fazer o que é certo é a coisa mais difícil do mundo. Ela se afastou, sorrindo pelos olhos cheios de lágrimas. Sua esposa ia estar orgulhosa de você. Aquelas palavras me quebraram. De um jeito bom. De um jeito que eu precisava. Cuida-se, eu disse, a voz rouca. Você também? Ela entrou no carro, Leandro e a equipe também. O motor ligou, e eles partiram, desaparecendo na curva. Fiquei ali, parado na praça vazia, com Toninho ao meu lado. O sol tinha nascido completamente agora. Anápolis acordava, pessoas começavam a passar, a vida continuava. E agora? Toninho perguntou. Você vai voltar para a estrada? Pensei na pergunta, na estrada, no caminhão, na solidão que me acompanhava há 3 anos, e percebi que não tinha mais medo dela, porque a solidão não era mais uma prisão, era só um estado que eu podia mudar quando quisesse. Vou, respondi, mas antes acho que vou passar em Morrinhos, visitar o túmulo da Maria. Contar para ela o que aconteceu. Sorri, triste, mas leve. Acho que ela ia gostar de saber. Toninho bateu no meu ombro. Ela ia sim. Ele caminhou de volta para o caminhão dele. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me achar. Sei. Obrigado, Toninho. Por tudo. Ele acenou e entrou no caminhão. O motor roncou. E ele partiu também. Fiquei sozinho na praça. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me senti só. Caminhei de volta para o meu Scania. Subi na cabine. O cheiro de diesel. O banco gasto. O volante surrado. Tudo igual. Mas tudo diferente também, porque eu era diferente. Liguei o motor.
O ronco familiar me acalmou. Coloquei a marcha e segui pela estrada. A BR-153 se esticava à frente, infinita, cheia de curvas e possibilidades. O sol subia no céu, dourado e forte, e eu dirigi, não mais fugindo, apenas seguindo. Porque às vezes a redenção não vem de grandes gestos, vem de pequenas escolhas, de parar quando todo mundo passa direto, de ficar quando seria mais fácil ir embora. E naquele dia, dirigindo sob o sol do cerrado, com o vento quente entrando pela janela, eu soube. A estrada não era mais minha inimiga, era minha aliada, e onde quer que ela me levasse, eu estaria pronto. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha voltado a viver. Fim. Epílogo. 3 meses depois, a investigação de Leandro Sampaio foi publicada em uma das maiores redes de jornalismo do país. 17 pessoas foram indiciadas, incluindo prefeitos, empresários e policiais. O esquema de corrupção foi desmantelado. Larissa prestou depoimento protegido e ajudou o Ministério Público em todas as fases do processo. Luiz Pedro continua na estrada, mas agora de vez em quando ele para, ajuda, conversa e carrega consigo não mais o peso da culpa, mas a leveza de quem escolheu fazer a diferença. Maria, onde quer que esteja, certamente sorri.